Então, a gente vai para a penúltima classe gramatical, que é a preposição. Assim como a conjunção, ela tem função de conectar, né? Ela vai conectar as palavras. Não possui também função sintática sozinha. E o papel dela dentro do texto é ligar duas palavras a fim de estabelecer um sentido, ao mesmo tempo que ela vai transformar essa relação entre elas subordinada. Então, ela tem essa relação de dependência. Classificada, na maioria das vezes, dentro de um valor semântico, justamente por atribuir sentido à minha relação. A preposição é extremamente importante na hora de você classificar a transitividade do verbo por conta dos objetos direto, objeto indireto. Ela está presente de forma bastante importante em muitos termos, como o complemento nominal, como o adjunto adnominal, como o agente da passiva. Então, dentro da sintaxe, ela não tem uma classificação sozinha, mas ela integra termos de bastante importância, né? O objeto indireto também, o adjunto adnominal e outros termos da mesma forma. Então, aqui a prof deu 2 exemplos, só para a gente observar a semântica dessa preposição. Existem muitos outros sentidos. Foi para a Flórida. Esse para traz para a gente uma ideia de destino. Como eu posso ter, por exemplo, vim da Flórida e obter agora um valor semântico de origem. Anel de ouro, esse D aqui traz pra gente um valor de matéria, a matéria que esse anel é feito. É aqui que a gente tem essa relação de subordinação, tá vendo? Entre o termo subordinado e o termo subordinativo. Anel e ouro. Morreu de frio, o de frio vai trazer pra gente esse valor de causa dentro da relação da preposição, tá? Então, a preposição é uma coisa bem simples. Ela tem a sua classificação em essenciais e acidentais. As preposições acidentais são as preposições que, na verdade, podem assumir outras classificações morfológicas, como conforme, por exemplo, ele é uma conjunção conformativa e pode vir a também ser classificado como uma preposição. As preposições essenciais, aqui tem só alguns exemplos: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, para, sem, sobre. Essas minhas preposições aqui, elas podem se juntar a outros artigos e aí elas terem um valor de combinação ou de contração. Ela se combina, por exemplo, quando ela é inserida ao lado, né, de uma conjunção, de uma preposição. Por exemplo, o aos, a gente tem aqui um processo de combinação, tá vendo? A preposição mais o artigo, e a gente tem a relação de contração, quando, por exemplo, a preposição de se junta ao artigo a e você obtém a forma da, que não é uma preposição sozinha, né? É uma preposição resultado de um processo de contração. Então, as preposições são bem simples. A gente vai ver mais para frente o papel dela dentro da regência, dentro da transitividade, e ela se finaliza de uma forma assim, tá? É um vídeo bem curtinho, porque realmente a gente não tem muito o que conversar sobre a preposição quando uma classe gramatical assim solta e isolada. A última classe gramatical a professora colocou aqui embaixo, só para vocês terem uma referência, que é a interjeição. Alguns gramáticos até estão analisando o fato de ela ser classificada como uma classe gramatical ainda, já que ela não tem subdivisão, ela não tem uma classificação sozinha, ela é simplesmente resultado de um processo de expressão de sentimento, né? O papel da interjeição. Qualquer palavra pertencente a qualquer classe gramatical pode vir a ser uma interjeição, então ela é bastante contextual, depende muito do meu papel, da intenção do falante dentro do texto. O nossa, por exemplo, é um pronome possessivo e, dependendo do texto, pode vir a ser classificado como uma interjeição. Por exemplo, nossa, quantos exercícios terei de fazer hoje à tarde? Então, a gente tem agora uma interjeição porque expressa o sentimento. Pode ser de surpresa, de raiva, de tristeza, de dor, como ai, quando a gente, por exemplo, dá uma cutucada, dá uma tropeçada numa pedra e a gente vai produzir essa ideia de exclamação, né? Então, quase sempre vem associado até com um ponto de exclamação também. Também pertence às classes de não variação com relação à classificação, mas elas acabam variando porque pertencem a outras estruturas morfológicas, tá? Então é isso. Também o prof vai organizar uma lista de estudos, colocando então a conjunção, a preposição e a interjeição
para a gente aprender um pouquinho mais sobre ela, tá? Mas a ideia é que vocês saibam identificar no texto essas classes gramaticais justamente por conta dos próximos conteúdos que virão.